Muito bem, gente. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 20 de agosto de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 5 minutos, 20 graus na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. No seu item de número 5, Pecado por pensamento e adultério. O título é interessante, né? Porque muita gente julga o pecado a ação, né? Como a gente sabe que pecado não existe no significado vulgar dessa palavra, né? Porque pecado pressupõe uma coisa, uma falta que a gente comete contra Deus, que nos condena eternamente, né? Dependendo do pecado. Eles até deram uma aliviada, pecado venal, pecado mortal, deram uma aliviada na coisa, mas pecado, na significação dele, é isso. É uma falta que nós cometemos contra Deus, né? Que pode acabar nos condenando eternamente ao fogo do inferno. Aliás, até esse último dirigente da Igreja Católica disse que no inferno não tem fogo. Ele acabou com o fogo do inferno. Vai ver que chamaram um grupo de bombeiros lá, colocaram para apagar o fogo e conseguiram apagar o fogo. Diz que no inferno não tem fogo. E também Adão e Eva é uma coisa que não existiu. Descobriu que a roda é redondinha, né? Redondinha. Estão descobrindo isso. A Igreja Católica está descobrindo isso. Então, ele diz aqui, pecado por pensamento, né? Então, a doutrina dos espíritos, os espíritos superiores, nos ensinam que nós começamos a criar efeitos a causas geradas pelo nosso pensamento. Então, toda ação começa com o pensamento, tanto a boa como a má ação. Começa pelo pensamento. Tudo é o pensamento. Aliás, o pensamento dirige a nossa vida. Nós somos escravos daquilo que nós pensamos. Escravos, viu? A palavra certa é essa, porque nós acabamos, às vezes, muitas vezes, por orgulho, por vaidade ou por egoísmo, sendo escravos da maneira de pensar, né? E a nossa maneira de pensar aqui é tão obtusa, tão fora da realidade, que quando nós desencarnamos, nós imediatamente mudamos a nossa maneira de ver as coisas, as pessoas, a vida, a realidade. Olha como a gente como nós somos dissociados da realidade, né? A realidade é uma coisa, a nossa maneira de pensar normalmente é equivocada, ou meio equivocada, ou fora completamente da realidade. Então, a passagem do Evangelho que fala a respeito diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. É interessante as palavras de Jesus, porque se a gente tomar a palavra de Jesus ao pé da letra, aqui, de certa forma, ele está incluindo como pecadora a mulher também, e ela não participou da coisa, ela está inocente no negócio. Quem adulterou foi o cara que cobiçou ela. Como é que ele pode ter adulterado com ela? Né? Na realidade, quem adulterou foi o cara, o sujeito. E adultério, talvez esse mandamento, não adulterarás, não se referia somente ao fato de alguém ter um relacionamento com uma outra pessoa comprometida, porque você pode adulterar um monte de coisa, você pode adulterar a verdade, você pode adulterar o teor de uma bebida, por exemplo. Tem muita gente que, para ter um pouquinho mais de lucro, coloca água no leite, né? Esses leiteiros aqui, quando eu mudei para Jaú, o leiteiro passava na porta de casa. A gente não sabia se ele tinha saído da fazenda há muito ou há pouco tempo, porque se tinha saído há muito tempo, a quantidade de água era maior. Se tinha saído há pouco tempo, a quantidade era menor. Porque o leite rendia, viu? Ele fazia metade de Jaú com a carrocinha dele.
Então é assim, adulterar não é só o ato de ter um relacionamento extraconjugal ou coisa que o valha. Você pode adulterar em muitos sentidos, né? Inclusive a verdade. Falsear a verdade é o pior adultério que uma pessoa comete. Adulterar a verdade é a pior coisa que nós podemos cometer. Eu acho que é preferível errar para mais, nesse sentido, do que errar para menos. É preferível a verdade. É preferível. Muita gente fala assim, não, tem que ser político, você pode falar a verdade, mas você tem que usar de diplomacia para falar a verdade. Tá certo, eu concordo. Não vai chegar para uma pessoa que tem uma má vida e dizer para ela, você é um vagabundo, ou você é uma prostituta, ou coisa que o vale, né? Mas quando a gente é chamado a falar a verdade, eu acho que nós devemos falar a verdade, jamais adulterar a verdade. Até porque só é considerado amigo aquele que fala a verdade. O que bate nas costas e não fala a verdade, esse com certeza não vai ter um amigo, né? E às vezes o amigo fala coisas que a gente não gosta de ouvir, né? Aliás, a maioria das vezes, né? O nosso anjo da guarda, por exemplo, nosso espírito guia, ele é um cara que nos fala a verdade. Ele não sonega a verdade, não fala meias verdades. Né? Quem fala assim, fulano falou meias verdades. Quem fala meia verdade, falou também meia mentira. Ele falseou a verdade, adulterou a verdade. Porque eu acho que é preferível, muito preferível, você falar a verdade. Custe o que custar. Doa a quem doer. E dói. Ninguém quer ouvir a verdade. Nós, na realidade, nós somos... a natureza humana, ela prefere ser enganada do que muitas vezes ouvir a verdade. É lamentável isso, porque não é de mentira que a gente vive. Ninguém constrói nada em cima de mentira. Alguém constrói uma relação conjugal em cima de mentira? Quem constrói uma relação em cima de mentira, o que acaba acontecendo? Destrói, acaba a relação. Toda relação, uma boa relação conjugal, por exemplo, né, ou entre um homem e uma mulher, ela principia na confiança. Quando um homem e uma mulher se relacionam, ou mesmo dois amigos, dois colegas, duas colegas, se não houver confiança na relação, não pode haver amizade. Primeira coisa, se você tiver que falar alguma coisa, fale a verdade. Vai doer? Vai doer, mas dói uma vez só. A mentira dói sempre. A mentira dói a vida inteira. Tem gente que passa com raiva da outra pessoa, não é, com rancor da outra pessoa, por causa de uma mentira a vida inteira. Fulano mentiu para mim, eu não sabia. Quando eu descobri era tarde, coisa do gênero, né? Porque o homem mente mais que a mulher, né, nesse aspecto, né? O homem é mais mentiroso que a mulher. Tem mulher que é safardana também, mas o homem é mais mentiroso que a mulher. Não, ela mentiu para mim a vida inteira, eu achava que ele era isso, que ele era aquilo, não é, então, né? Então, quer dizer, meia-verdade não constrói nada que serve, nada que presta. Uma relação comercial, por exemplo. Quem falseia a verdade, um dia vai ser descoberto pelo seu cliente. O que acontece? Perdeu e perdeu para sempre, porque quem lida com mentira jamais vai ser merecedor de confiança outra vez. Numa relação comercial, a relação precisa ser boa para os dois lados, senão não é uma boa relação comercial, né? Ela tem que satisfazer a necessidade dos dois lados, de lucro para quem vende e de um bom material, de uma boa mercadoria para quem está comprando. Senão não é uma boa relação comercial. Então, por aí a gente vê que nós não devemos adulterar, em hipótese nenhuma, a verdade, seja a relação que for. Todos concordam com isso? É que ele está falando que pensou uma coisa já... Já rodou. Então, já assumiu. Pecado não existe. O que existe é experiência, né? A gente comete um equívoco desse. Olha, tem gente que... Eu dei carona para o sujeito uma vez, lá de Santa Cruz do Rio Pardo até Bauru. Naquela época eu fazia a praça lá, e eu vinha vindo para Bauru, o sujeito pediu carona. Normalmente ele não dava carona na pista, porque, se vocês não sabem, quem dá carona é responsável pelo carona. Se você bater o carro e matar o cara, você responde pela vida dele, né? Então, normalmente eu não dava carona. Mas nesse dia, que eu estava de boa luz, dei carona para o sujeito, e ele era um guarda, um policial rodoviário. E ele falou para mim, conversando comigo e tal, surgiu o assunto de família, ele falou, olha, eu acabei de vir da casa da minha ex-esposa.
E nós, toda vez que nos encontramos, nós perguntamos um para o outro o que é que levou à nossa separação, que nós não sabemos até hoje e não separamos. Olha o que é não haver companheirismo, confiança, a verdade numa relação. Que certamente alguma coisa desse tipo aconteceu, porque ninguém se separa por nada. Sempre, separação é sempre ocasionada por alguma relação, né, desse tipo. E muitos outros casos que eu conheço de pessoas que se lamentaram a vida inteira por ter traído seu companheiro ou sua companheira e perdido uma relação, jogado fora uma relação que poderia ter sido uma relação muito boa. Um homem chorar na frente da família, velho já, hein? Na minha idade, assim, 60 e poucos anos, pedir perdão para a família, para o filho, para as duas filhas, 3 ou 4 filhos que ele tinha, pedir perdão para a mulher, e a mulher dizer para ele assim, eu te perdoo, mas você na sua casa, você e no seu lugar e eu no meu. Chorando, hein? Chorando, pedindo desculpa para os filhos, para a mulher, e ele foi colocado fora da família, quer dizer, a relação dele com a família era uma relação, de certa forma, superficial. Olha o que é o adultério, gente. Olha o que é a pessoa trair o seu companheiro ou a sua companheira, muitas vezes sem refletir, por um impulso, né? Sem pensar. O sujeito não pensa antes, não reflete no que está fazendo, quando ele vai refletir, a coisa já degringolou. No casamento, isso é essencial. É tudo. Porque se você não confia, como é que vai dar É certo? tudo. Tem gente que tem relação e não confia no outro, não confia no marido, o marido não confia na mulher, e o casamento vai. Como eu não sei, porque... Como eu não sei. Não aconselharia nem um filho, nem uma filha, nem um conhecido a iniciar, não é manter uma relação como essa, não. Iniciar uma relação onde não haja extrema confiança entre os dois. Porque se não houver, eu gosto dele, grande porcaria, meu, arruma outro, tá cheio de Zé por aí. Né? Os antigos falavam assim, não tem uma Maria só no mundo. Né? Exatamente querendo dizer isso. Né? A relação, você pode criar uma boa relação com outra pessoa, e daí? Ama ele, eu amo ela, grande coisa. Você desfaz o seu sentimento, ou esquece, põe uma pedra em cima e segue teu caminho. É melhor que você comprometer toda a sua vida, né? Comprometer toda a sua felicidade, a felicidade dos seus filhos, porque os filhos vêm. É natural que venham, né? É assim que acontece mesmo. A pessoa comprometer a felicidade dela, a estabilidade dela e a estabilidade da sua família por conta de uma vaidade, porque se você não confia no teu companheiro ou na companheira, isso é comprometer, não é? Comprometer a felicidade de uma vida inteira por uma vaidade, muitas vezes. Aí quando a pessoa está lá na frente, aí ela descobre, poxa, eu podia ter, né? Muito bem, a lição, a explicação de Kardec, dos Espíritos a respeito, não, tem mais uma passagem do Evangelho, a última passagem foi de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Agora vem o Evangelho de Marcos. A palavra adultério, não, é bem no finalzinho, né? Primeiro uma explicação, depois vem o que está no Evangelho de Marcos. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nessa passagem. Por quê? Abre aspas. Porque, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, Jesus, talvez os antigos, lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, a palavra adultério tenha servido para designar apenas a relação entre um homem e uma mulher. Mas Jesus a aplicava no sentido que os Espíritos aplicam. Né? No adultério de todas as coisas que podem ser adulteradas pelo mau pensamento, pela má conduta.
A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de sua impureza. Quer dizer, o sujeito pode cobiçar uma mulher, trair ou adulterar com ela, sem que o ato em si seja realizado, né? Mas a gente sabe, como espírita, o seguinte: quando você emite um pensamento, automaticamente você evoca, é uma espécie de evocação aos espíritos que pensam da mesma maneira. Não sei se é nesse livro, se eu não me engano, que Kardec diz assim, não, acho que está no livro dos médiuns. Ele diz assim: se você pensar, imaginar em matar um desafeto, ainda que você não cometa o crime, moralmente você já cometeu. Porque você pensa no ato, idealiza o ato, e automaticamente uma legião de espíritos homicidas são atraídos por aquele pensamento, por aquela idealização. Porque quando nós idealizamos, o que nós fazemos? Nós criamos todo um quadro, não é assim? Quando a gente vai comprar um carro novo, uma casa nova, uma roupa, sei lá o quê, quando vai adquirir alguma coisa, mesmo numa relação entre homem e mulher, a gente não idealiza, né? Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Você começa a criar toda uma imagem em cima daquilo. É uma ilusão humana, né? É ilusão nossa, boba, mas é uma ilusão. Nós fazemos isso, né? Nós fugimos um pouco da realidade. É isso que faz o homicida, né? Ele faz isso, ele começa a idealizar, a criar todo um quadro, a criar toda uma cena mentalmente, e mentalmente, para efeito dos espíritos, toda essa cena é criada mesmo, porque ela é idealizada e plasmada pelo pensamento. Os espíritos são atraídos e é como se a pessoa tivesse cometido mesmo, efetivamente, o homicídio. Então, quando a gente pensa assim, nos espíritos, é como se a gente estivesse fazendo mesmo. Na realidade, você está fazendo. Para os espíritos, você está fazendo, porque a comunicação entre os espíritos se dá de pensamento para pensamento. A linguagem é a linguagem do pensamento. Quando você idealiza e atrai esse tipo de espírito, você está passando por um perigo gravíssimo, porque você pode cometer mesmo o ato, até incentivado por eles. Você já tem o desejo. Já existe o sentimento, já existe a diversidade entre você e aquela pessoa. Ainda você atrai uma legião de espíritos que pensam assim? Imagine. É exacerbado, a coisa fica triplicada. Entendeu? Então é sempre, por isso que é importante, né? Jesus sempre alertava para isso, para que nós tenhamos um pensamento puro. Quando ele, para eles que ele chama a criança e coloca no meio deles que nós temos que nos assemelhar à criança, ele fala nesse sentido, né? No sentido da pureza de pensamento, de coração, da criança que ainda é pura, no sentido de não ter ainda assumido o seu caráter, a sua personalidade, né? É nesse sentido que ele fala. E nós temos que vigiar, realmente vigiar constantemente o nosso pensamento, para que nós não venhamos a atrair grupos de espíritos que pensam daquela maneira. Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente pensa. O senhor quer dizer que na hora que a gente começa a pensar alguma coisa, a gente tem que bloquear isso. Isso, imediatamente. Se possível. Esse mundo que a gente está aqui é bem complicado, hein? Nós somos complicados, porque nós fazemos o mundo. Ah, mas... Nós é que fazemos o mundo. O mundo é o que é. O mundo é o que é, porque nós fazemos o que fazemos. Existe um egoísmo exacerbado entre as pessoas. Exacerbado. O nosso mundo, existe miséria, fome, violência, guerra, por conta disso. Vamos colocar a coisa numa escala maior. Por que houve essa guerra contra o Iraque? Porque aquele que se acha o mandatário do mundo, contrariando todas as leis, contrariando todas as orientações, invadiu o Iraque para tomar a riqueza daquele país. Essa é a realidade. Quer dizer, fruto do quê? Do egoísmo puro, porque eles já têm uma vida tão boa. Eles têm tudo
tudo que precisa nos Estados Unidos, eles consomem 14 ou 15% de tudo que é feito no mundo. Imaginem vocês. Olha o que é o egoísmo humano. E o povo apoia, quer dizer, uma parte do povo não apoia, mas o povo, no modo geral, apoia. Quer dizer, o que este povo está assumindo, né, como fazendo esse tipo de coisa? Que tipo de compromisso? A gente sabe que eles, todos os que são imperialistas, né, guardadas as devidas proporções, devidos graus, pega Estados Unidos como, na minha opinião, como maior imperialista que existe, mas você tem, ao lado dele, você tem Inglaterra, você tem França, você tem Alemanha, você tem essas grandes potências financeiras, econômicas e militares, são, guardadas aí as devidas proporções entre eles, são aqueles que dirigem o mundo. Não é isso? Então, eles não têm paz. Eles não têm paz. Eles estão dia e noite com medo de terrorismo, com medo de bomba, com medo de ataque, com medo disso, com medo daquilo. Quanto mais nós agimos com egoísmo, mais esse tipo de sentimento assoma o nosso sentimento, a nossa maneira de ser, a nossa preocupação deixa de ser com aquilo que deve ser, que é o espírito, e acaba focada única e exclusivamente nas coisas materiais. Quanto mais nós derivamos a nossa vida para as coisas materiais, mais complicação nós temos. Isso serve para nós, todos nós, no modo geral. Se você foca única e exclusivamente nas coisas materiais, você vai acumulando, especialmente, quer ver a palavra certa? A pessoa, quando deseja uma coisa e começa a pensar muito naquilo, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Ansiedade. Essa é a palavra. Quanto mais focado na matéria, mais o nível de ansiedade sobe. Pode reparar. Faz uma análise para você ver. Comece a pensar e analisar para você ver. Quanto mais espiritualizada a pessoa, menos ansiosa ela é. Já reparou nisso? Isso é uma verdade. Então, você pega um povo como esse, riquíssimo, de uma vida, de um padrão de vida que qualquer um de nós gostaria de ter, vê a casa de uma pessoa de classe média nos Estados Unidos, compara com as nossas aqui. A casa de classe média deles é a casa do rico nosso aqui. O padrão da classe média deles. Quer dizer, eles têm um padrão de vida imenso, enorme, né, extraordinário, fabuloso, e é um povo extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Repara o tipo de filme que eles sempre fazem. Sempre catastrófico. O mar vai invadir Nova York, os macacos vão tomar conta de Nova York, não sei quem vai jogar uma bomba lá, é o dia de amanhã, é não sei o quê. Eles estão esperando a qualquer momento a destruição literal, pelo menos no país deles. Todos os filmes só. Hã? Bom, chover em filme americano a gente não pode tirar o mérito deles em fazer filme, né? Porque os irmãos Lumière inventaram, né? Mas quem aprimorou o cinema foi o norte-americano. A gente não pode negar isso, né? Ninguém faz filme como eles, né? Mas eles são catastróficos. Isso é um reflexo, na minha opinião, modesta opinião, inclusive que eu não sou cineasta nem nada, eu assisto muito filme, então você passa a analisar, né? Na minha opinião, é apenas um reflexo da ansiedade que vai no coração do povo. Aquele povo, se você entrevista um norte-americano, eu já vi várias entrevistas, especialmente quando houve a Copa, lá foi em 1990 e qualquer coisa, né? 4, né? Foi a Copa nos Estados Unidos. Então, entrevistaram um senhor, ele falou, number one, the best. Número 1, o melhor, em relação ao país dele. Quer dizer, se é o número 1 e é o melhor, não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém. É assim que eles consideram os Estados Unidos. Aliás, a gente não pode tirar também o mérito do sentimento de patriotismo, né? O carinho que eles têm pelo país. Aliás, uma coisa que nós precisávamos aprender com ele, a individualidade entre os poderes, que nós não temos aqui. Lá os poderes são individuais.
Lá o judiciário é individual do executivo, que é individual do legislativo. Eles não se misturam lá. Aliás, não um com o outro. Aliás, eu vi uma pessoa dizer o seguinte, que isso é que garante a liberdade nos Estados Unidos. É verdade isso. Lá um político ou um sujeito rico, ele é julgado da mesma maneira que qualquer outro cidadão. Ele, perante a lei, é um cidadão igual a qualquer outro. Né? Nós devemos aprender com eles, porque eles, nesse aspecto, eles são uma sociedade muito mais avançada que a nossa. Muito mais. Mas o nível de estresse deles, o nível de ansiedade é muito alto, como é alto, por exemplo, do japonês. Eu vi uma entrevista com uma japonesa que, assim, eu não entendo esse país aqui. Ela veio do Japão, ela é formada em sociologia, se não me falha a memória. Eu vi essa entrevista há muito tempo atrás, me chamou muita atenção. Ela morava na Rocinha, no Rio de Janeiro. E essa moça falou assim, eu aprendi a falar português aqui, e ela tocava tamborim, viu? Uma japonesinha, só ali puxar, tocando tamborim na escola de samba. Né? Ela falava assim, eu não sei, eu não entendo vocês. Vocês não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar, e sorriem o tempo inteiro. E não quer mais ir embora, não queria mais ir embora do país. Falou, isso aqui é alegria. Nós no Japão temos tudo e não temos alegria. Isso vem da boca dela. Eu não conheço o Japão e não conheço ela também. É ela que deu a entrevista. Se ela está mentindo. Né? Mas olha o nível de estresse dessas pessoas. E o brasileiro é assim mesmo, né? É um tipo hiena, né? Dá risada de qualquer coisa. Né? Hã? É hiena. Tá numa draga de fazer gosto, ela não risada. Nesse aspecto, a gente pode chegar a deduzir o seguinte, o brasileiro, realmente, o povo que nasce aqui, tem uma tendência para a espiritualidade, para as coisas que é do espírito, mais exacerbada que o resto dos povos. Vocês concordam com isso, não? Pelo menos essa é a impressão que dá, né? E o brasileiro não tem essa ansiedade natural dos outros povos, pelo menos ansiedade pelo que é material, né? Pelo que é posse. Se vira com pouco, né? Se vira com o que tem. Mas eu acho que é inconsequente. Inconsequente, irresponsabilidade, é um pouco assim, eu, sei lá, vivendo por esse lado, é um pouco inconsequente. Eu acho que é mais Tem que ser, pegar um pouco deles, um pouco de nós, para dar um equilíbrio. Olha, não sei se essa miscelânea daria certo. Eu acho que para consertar o Brasil tem um jeito muito simples. Vai todo mundo embora, o último pega a chave, pega um avião para o Japão, primeiro o japonesinho encontrar, entrega a chave e falar, descobre de novo que com o português não deu certo. É a solução. Porque nós não fazemos nada direito, gente. Nada direito. Não tem nada que funcione. As instituições não funcionam, o judiciário não funciona, o legislativo não funciona. O executivo, então, pelo amor de Deus, está numa draga de fazer gosto. Nas mínimas coisas, o correio não funciona mais. A moça lá foi para o Peru, perderam a vaga dela, 15 dias, agora quer achar ela. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso evangelho, vai. Esse princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Pergunta de Kardec. Interessante essa pergunta e bem a propósito, né? Diz assim, temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo. E pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre arbítrio. Olha de quantas leis ele falou aqui, hein? De quantas leis naturais Kardec citou aqui. Olha o processo, né? Que leva o espírito a evoluir, a crescer. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia, aquilo que você perguntou naquela hora. Né? Quando ele vai entendendo o processo, porque o mais importante para o homem é entender. O que o homem quer efetivamente é entender por quê. Essa é a realidade. Eu tenho que deixar de ser desse jeito, mas por quê?
vai acarretar, né? O que vai melhorar ou piorar? O que vai ser bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Porque essa é a pergunta que nós nos fazemos. Nós somos tão pequenos, nós entendemos tão pouco a divindade, o Criador, com essa inteligência suprema do universo, nós entendemos tão pouco a nossa vida, o significado dela, que a primeira pergunta que nos vem é o que eu levo com isso? O que eu vou ganhar com isso? Né? E quando a gente entende que fazer o bem é uma vantagem enorme para nós, você começa a dizer, não, eu vou levar vantagem sim. Né? A vantagem vai ser só minha. Eu vou conquistar muitas coisas com isso. E fazer muito bem para mim, para aqueles que estão à minha volta, para minha família, para meus amigos e tal. É isso que todo mundo quer entender. Por quê? Porque, como o próprio Kardec explica, fala em outros livros, diz assim, aqui na Terra todo mundo sofre, indistintamente, não tem aquele que não sofra de uma maneira ou de outra, esteja no casebre ou esteja na mansão. Mas se todos sofrem, todos querem saber por quê. Só isso. Né? E esse realmente é o mais importante. Essa é a resposta chave, né, para qualquer pessoa. Repele com energia. É o sinal de uma mancha que ele se esforça por apagar. Assim não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo. E após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Olha que interessante. Por quê? Porque ela carrega em si o mal e retroalimenta esse mal. Alimenta esse mal o tempo inteiro. É o que nós vemos aí na vida. Né? Nós vemos gente que não consegue se relacionar bem com ninguém. Está sempre invejando, tendo ciúme dos outros, né? Desejando o que os outros têm. É sempre assim. Está cheio de gente assim no mundo. Sempre com raiva de alguém. Se alguém se dá bem na vida, tem alguma coisa, conquista alguma coisa, ou é feliz, não serve, não presta, não sei o que o cara faz, o cara não faz nada e está sempre bem. Então. É assim, a gente, por essa explicação, a gente entende. Né? O sujeito ainda não tomou boas resoluções. E o que muda a nossa vida não é o que o padre fala, o pastor fala, o que a igreja manda, o que o Espiritismo ensina, é tomar a boa resolução. Só tem uma maneira que nos leva a tomar a boa resolução. É o uso constante do nosso livre-arbítrio e da nossa força de vontade. Eu quero. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu vou fazer. Aí começa a mudar tudo. Aí é que começa a real mudança de todos nós. O Espiritismo é um incentivador, é um esclarecedor. Ele esclarece, ele tira da nossa frente tudo que está obliterando a nossa visão, nosso entendimento. Uma vez que nós temos a visão e temos o entendimento, fica fácil de nós agirmos da maneira que eu disse anteriormente. Fica muito mais fácil, né? Até vai dar um sentido para que nós nos esforcemos ao máximo, a tudo que está ao nosso alcance, para mudar a situação. Quando fala que é carne fraca, é o espírito que está se entregando. Claro, evidente, não tem carne fraca nem carne forte, existe espírito forte e espírito fraco. O fato é, Orlando, que a carne, normalmente, ela subjuga o espírito. Que a carne tem necessidades e sensações que vão na direção oposta do espírito. E como ele sente aquela necessidade, aquelas sensações, ele se dobra aquilo que é o oposto. Ele acha que ele necessita. Que ele necessita mesmo. Ele acha que ele precisa mesmo. E uma vez que ele tomou essa decisão, uma vez que ele se deixou levar por estas sensações, ele vai deixar levar e vai afundando cada vez mais, mergulhando de cabeça cada vez mais. E muitas vezes chega no final de uma encarnação, o sujeito está quebrado, arrebentado. Chega no final de uma encarnação, o sujeito está com câncer no pulmão, câncer não sei aonde, câncer não sei no quê.
revoltado contra tudo e contra todos, contra Deus, culpando a vida pelo mal que lhe aconteceu, culpando todo mundo, culpando a família, né? É assim que acontece. Ao passo que aquele que se espiritualiza, ele pode até ser acometido por um câncer. Pode, nós estamos sujeitos a isso mesmo, nosso corpo ele não é perfeito, não é? Mas a reação que ele vai ter diante disso é completamente diferente da do outro. Não vai haver revolta, vai haver aceitação, não é? E luta pela vida, né? Luta pela sobrevivência cada vez mais. Muito bem, em resumo, a pessoa que nem sequer concebe um mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizar. Olha que legal. Não é bom isso aí? A gente tem mau pensamento, mas a gente combate o mau pensamento. Então, é de tanto combater o mau pensamento que nós vamos substituir um vício pelo outro. O vício do mal pelo vício do bem. Nós seremos eternos viciados, a verdade é essa. A gente se vicia numa coisa, se vicia em outra. Né? A gente larga o vício do mal para se viciar no vício do bem. Quem se vicia no vício do bem não sabe mais praticar o mal. É isso. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ou seja, tem prazer no pensamento mal, na prática do mal, na prática da maledicência e etc., né? Ele diz assim, que nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito legal essa lição, né? É uma lição que pequenininha, curtinha, que contém em si muitos excelentes ensinamentos. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Essa lição é extraordinária também. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Era a tradição entre o povo hebreu lavar as mãos antes de se alimentar. E ele respondendo lhes disse, e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse, honra a teu pai e a tua mãe. E o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus, que aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós, outros, Isaías, quando diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus, também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois em lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos,
os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isto não faz imundo o homem. Jesus não se referia ao asseio que nós devemos ter, mas aquilo que nós pensamos, né? Porque eles também burlaram o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Eles iam fazer oferenda no templo e diziam assim para o pai e para a mãe: ó, a oferenda que eu fiz também serve para você, viu? E não fazia o que tinha que fazer por eles. Achava que Deus, pela oferenda que ele fez, Deus tinha que fazer por eles. Quer dizer, eles estavam também subvertendo o valor da lei de Deus, porque os 10 mandamentos vieram de Deus, efetivamente. Aliás, é a única parte da Bíblia que efetivamente veio de Deus, foi inspirada a Moisés, e Moisés escreveu, ou teria escrito nas pedras, sei lá o que. Né? Então, eles subverteram a lei de Deus, que mandava honrar ao pai e à mãe, dessa maneira. Eu vou lá, faço a minha ofertinha lá no templo, e ó, também vai servir para vocês, Deus vai cuidar de vocês, fica sossegado. E deixar os velhos passando fome, morrendo a mim. Né? Quer dizer, Jesus, quando o cara questionou Jesus, ele falou: mas vocês também fazem a mesma coisa. Vocês também não cumprem a tradição. Porque a tradição manda honrar pai e mãe. Sabia pouco Jesus das coisas, né? Hã? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não tinha se lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está fora, não fez também o que está dentro? De dentro? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Alguém falou alguma coisa quando eu estava lendo? É copo, não corpo. Fora do copo. O que significa Nécio? É o nome que ele estava chamando ou tem um significado? Não, Nécio é um cara orgulhoso. É. Orgulhoso, vaidoso, ignorante. Agora tem uma explicação que diz o seguinte: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens. Aliás, esse foi o grande problema de Jesus com o povo hebreu, os judeus. Porque eles deixaram tudo de lado, o que os profetas haviam escrito, e apenas se detinham na prática do culto, da oferenda, da oferta no templo. É o que muita gente faz hoje, né? É o que muita gente faz hoje. Apenas vai lá e pratica o culto, louva a Deus, como se alguém precisasse ficar puxando o saco de Deus, né? Louva a Deus, louva, mas de verdade mesmo, de conteúdo mesmo, não tem nada. É só casca, né? Faz a prática exterior. A prática exterior não serve para ninguém. A prática exterior não serve para nada. A prática exterior, olha, fazer uma prece repetida é melhor que não faça. Pai nosso, não faz. Não perde seu tempo. Está perdendo tempo? Parei de fazer. Mas deve parar mesmo. Se você fizer o Pai Nosso, olha, se você fizer o Pai Nosso, Ave Maria, faça de coração. Vale, viu? Vale. Ela vale, do mesmo jeito. E toda prece feita com sentimento, vale. Agora, o que as pessoas fazem? Repete maquinalmente as palavras. Isso não vale absolutamente nada. Eu vejo gente andando com a pontinha na mão. Parece que está enchendo o pneu. Não vale nada. Isso é para nada. Para. Nada de automatismo. A prece tem que ser, ó, a primeira coisa que os Espíritos ensinam e vão nos ensinar no último capítulo desse livro. A prece, ela tem que ser dirigida a Deus, primeiro com sentimento puro. E a prece tem que ser inteligível. Da mesma maneira que nós falamos com as pessoas, nos expressamos com elas. E para nos fazer entendido, nós falamos as palavras corretamente, encadeamos as frases, as palavras e as frases corretamente, da mesma maneira nós temos que nos dirigir a Deus.
com a mesma racionalidade, da mesma maneira que nós falamos. Essa é a prece que nós devemos fazer. Pedindo para nós, ou pedindo para os outros, ou louvando ao Criador, não importa. Né? Mas é dessa maneira que precisa ser feita a prece. Com o coração. Não importa se ela é longa ou curta. Né? Os Espíritos dizem assim, quando você começar a trabalhar, começar o seu dia, pare. Obrigado, Senhor, e abençoa a tarefa que eu estou começando a realizar. É uma prece. Acabou. É uma prece como qualquer outra, tem o mesmo valor perante o Criador como qualquer outra prece. Muitas vezes eu parei, estava orando assim, e paro no meio do caminho. Às vezes vem algum pensamento na minha cabeça e fala, erra tanto, o que você é digna de estar pedindo ainda? Eu paro, faço só com o pensamento, agradeço pelas coisas básicas, pelas necessidades, pelas provas, por tudo. A casa que dormi, a comida que alimentou, mas é o meu jeito simples de falar. Eu não consigo fazer. Olha, tem um exemplo que um orador, um palestrante já me falou uma vez, que eu achei muito interessante. A mesma prece longa que nós fazemos muitas vezes, né? Eu gasto mais ou menos, em média, 5 minutos para fazer minha prece de manhã. Eu faço todo dia, que é meu hábito, eu gosto de fazer, eu faço. Eu não recomendo que ninguém faça, cada um faz a sua, da maneira que bem entender. Mas eu faço. Da mesma maneira que eu faço a minha prece longa, de 5 minutos, uma pessoa simples, humilde, um preto velho, um nego velho, que bate a mão no peito, diz assim, ó, nego velho está aqui. Não tem o mesmo valor para Deus? O mesmo valor, não tem distinção. Porque Deus não faz a distinção. Nós é que fazemos a distinção. Né? Assim, quando nós nos dirigimos para Deus com realmente um bom pensamento, com um pensamento firme, concentrado naquilo que nós estamos pedindo com fervor, com amor, tem um valor. Não importa se ela é longa ou se ela é curta. Agora, para. Vamos lá. E das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer, sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente e lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Olha que interessante, né? A gente vê o que o pessoal faz dentro da igreja hoje em dia, das igrejas ainda, pentecostais e tal, a mesma coisa. O importante é você vir aqui e investir na obra de Deus, o resto está tudo certo. Não precisa mais nada do que isso. Eles batem na televisão 24 horas em cima. Você passa aqui nessa loja aqui do R.R. Soares, eu chamo de loja. Está cheio de carro. Assim, ó, lotado. É impressionante. Como isso cria, como uma mentira, muitas vezes repetida, se torna verdade. Sabe quem falava isso? O propagandista do Hitler. Ele fala assim, uma mentira repetida muitas vezes se torna uma realidade. Não é verdade. A prática é apenas uma das falsetas, né, que o homem usa para se dirigir ao Criador. Não há necessidade da prática. Por isso que, graças a Deus, ao bom Deus, aos bons espíritos, aos espíritos superiores do espiritismo, não tem culto. Não tem. Eles querem colocar culto dentro do espiritismo, mas não tem. Não existe culto. Aqui ninguém precisa cultuar nada. Deus é cultuado no íntimo, no coração, no pensamento. É aí onde ele deve ser cultuado. Né? Em 24 horas, não é só dentro do centro espírita. 24
pela da moral. Abro um parênteses aqui para dizer que antigamente, padres, bispos, o próprio Papa não se paramentavam, viu? Sabe, essa túnica que eles usam, esse negócio, essa estola, chapéuzinho, isso não existia. Começou de um tempo para cá, quer dizer, o homem, ele é especialista em criar práticas exteriores para o culto de Deus, né? Quando o homem primitivo, vocês vão lembrar disso agora, quando o homem primitivo, ele começa a conceber a ideia de algo acima dele, a primeira coisa que ele faz, alguma imagem que possa simbolizar aquilo, não é? Um totem, ou então uma estátua, ou então um santo, alguma coisa assim, que possa simbolizar a ideia da divindade, a ideia da criação, do Criador. Né? É uma tendência que nós temos. A idolatria, por exemplo, dentro dos centros espíritas, é uma coisa que acontece de uma forma natural por conta dessa mesma necessidade do homem, de idealizar em alguém ou em alguma coisa a sua prática, a prática que ele deseja ter para cultuar o Criador. Por isso que tem um monte de gente que faz esse tipo de coisa dentro da doutrina espírita. Coloca em um palestrante, em alguém, algum escritor, alguma coisa, o seu ídolo. Cria o seu ídolo. Idolatra. A idolatria. A idolatria é uma coisa que é condenada desde o tempo de Moisés. Desde o tempo de Moisés, a condenação da idolatria. Moisés condenou a idolatria lá atrás. Né? Bem antes lá. No começo das coisas lá. Né? E, no entanto, Chico Xavier é idolatrado, aquele baixinho baiano lá também, como é que chama? O Divaldo Pereira Franco. Todos eles idolatrados. Né? Idolatrados. E quando você dá ênfase para a idolatria, você esquece o resto. Teve gente que já chegou a contar para mim que ouvi da boca da pessoa. Onde ela pegou essa informação, não sei. Que o Divaldo estava fazendo palestra num lugar que não era um lugar onde só haviam brasileiros, havia gente de outras línguas, e que a pessoa escutava a palestra na língua dela. Que as pessoas que estavam lá atrás, distantes dele, muitos metros, também ouviam a palestra na língua dela. Olha a que ponto chega, que nível chega a idolatria de alguém por alguma pessoa. Não é? É uma tendência natural que o homem tem. E nós devemos tirar isso. Viu? Isso é um entulho religioso que deve ser removido da nossa frente. Tira esse entulho religioso daí. Não tem que cultuar ninguém, nem Deus deve ser cultuado. Deus deve ser amado, compreendido e seguido naquilo que ele pede de cada um de nós, cada um das suas criaturas. Seja bom, pratique a caridade no significado maior dessa palavra. É isso que nós devemos fazer. Se alguém quer agradar a Deus, o que disse Jesus? Visita aquele que está doente, dá alimento para aquele que pede pão, né? Dá abrigo àquele que está no templo. Se nós quisermos agradar a Deus, ninguém precisa ir lá, ficar batendo palminha, cantando musiquinha. Isso não é agradar a Deus, não. Por isso que o culto é mal feito, é mal realizado. Nós subvertemos o valor do culto. O culto não é isso. Se nós quisermos cultuar, nós precisamos fazer para o nosso irmão aquilo que nós desejamos para nós. Esse é o primeiro ensinamento de Jesus. A palavra culto vem de cultura também? Eu acredito que sim, não tenho certeza, mas da etimologia da palavra não, mas culto é cultuar alguma coisa, né? A cultura, na realidade, a definição de cultura, se você está se referindo a um povo, é toda a solução, eu já fui atrás do significado dessa palavra, e a definição é: cultura é tudo aquilo que um povo arruma como solução para os seus problemas. Tá? Eu não sei se a palavra culto tem a mesma origem etimológica do que cultura, não tem essa informação, mas eu posso até pesquisar para ver, tá? Mas na realidade o culto significa isso: alguém cultuar alguma coisa em função de uma terceira coisa, tá? Alguém cultua uma imagem, uma estátua, alguma coisa para adorar a Deus. Nesse caso, no caso religioso, né? Se referindo à religião. Vamos lá. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal, é falsa ou foi falseada no seu início.
Esse é o resultado a que chegaram todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Bom, né? Muito legal, viu? Vamos anotar aqui: escândalos, cortar a mão, para nós tomarmos no nosso próximo encontro. Hoje é dia 20/8/2015. Vamos lá, considerações, perguntas, dúvidas? Não? Então vamos fazer a nossa prece. Conhecimento do senhor tem ainda nossos conhecimentos? Todos nós temos. Olha, vou falar uma coisa para você, que muita gente que, se eventualmente vir a ver esse filme, vai gostar. Eu sou um obsediado. Nossa. Né? Muita gente pode falar assim, nossa, como é que um cara pode falar uma coisa dessa? Então eu vou dizer, todos nós somos. Todos nós somos. O homem está aqui na Terra para provar. Como é que você prova que você já enveredou pelo caminho do bem, se não houver a sugestão do mal? Entende o que eu quero dizer? É natural isso. Esta obsessão simples, isso é chamado, explicado por Kardec como obsessão simples. Ela é fácil de ser vencida. Porque o sujeito vem, o sujeito que eu falo, é o espiritinho, vem e tenta sugerir e tenta implementar a ideia dele na sua conduta. Se você aceita, beleza. Você está fazendo aquilo que ele sugeriu. Se você não aceita, ele vai procurar outro cliente. Ele vai procurar outro freguês. E aí que está a prova. Se você conseguir refutar essa ação, você venceu o obsessor. Por isso que a obsessão simples é fácil de ser vencida. Porque só requer uma coisa, a nossa boa vontade, a nossa determinação. Eu estou com uma vontade de fazer tal coisa. Meu, vontade passa, rapaz. Segura a onda, Zé. Segura a onda que vontade passa. A vontade dá e passa. Tá certo? Acabou. Mas se o cara fala, estou com vontade, vai e faz, aí ele está cedendo a má sugestão. E aí que está a prova. Entendeu? Então é isso. O problema é quando a obsessão se torna obstinada, recorrente. Aí é complicado. Aí é complicado vencer, porque aí pode ser um obsessor de outra encarnação, pode ser um cara para o qual você deve alguma coisa. Esse obsessor pode ser encarnado, pode ser desencarnado. Você pode ser obsessor de alguém. Entendeu? Pode acontecer. Tá? Então, a gente tem que estar sempre atento. Nesse mundo, a gente está para passar por estas situações mesmo. É natural, é isso mesmo que tem que acontecer. Temos que passar por essas situações. Porque delas é que nós vamos extrair o conhecimento se nós já merecemos nos considerar a nós mesmos melhores ou não. Cada vez que você vai subindo um degrau, é porque você mesmo entendeu que você mereceu. Tem que haver mérito nas coisas, entende? Tem que haver mérito. Para haver o mérito, é preciso que você mesmo entenda que você mereceu. É a mesma coisa que alguém comprar alguma coisa cara, vai, sugere alguma coisa aí, sei lá, uma casa, um carro, sei lá o quê. O cara só se sente feliz se ele lutou muito e conquistou. Porque se a coisa veio assim, não há aquele gostinho de vitória. E é isso que o espírito precisa sentir quando ele desencarna. O gostinho da vitória. Eu venci. Tem que haver esforço. Tem que haver esforço. O esforço está exatamente aí, na luta que nós empreendemos dioturnamente contra as nossas más tendências. Que é uma luta dioturna, viu? Muitos ou se amedrontam ou se acomodam diante dessa luta. Ah, nem aí, eu vou viver, eu quero que se dane. Ó, você vê que muita gente julga, por exemplo, que diversão é
é encher a cara de sexta-feira, de sábado, de domingo, é ir pra balada, ficar fazendo sexo fortuito com os outros e tal. Né? Não tá nem aí com as consequências que se danem. Entendeu? Quer dizer, a pessoa tem uma tendência e reforça aquela má tendência. O que ele falou na lição? O trabalho está todo por ser feito. Porque aquele que tem essa má tendência, no entanto, ele refreia a coisa, ele segura a onda, esse está realizando o trabalho, ele está em vias de realizar esse trabalho. Olha a grande diferença, né? A diferença é imensa. A diferença é grotesca, é vital, é abissal. E aquele que não tem mais nenhum tipo de pensamento mal contra as pessoas, esse já realizou. Assim. Não, existem sim aqueles que pensam no bem, ou aqueles que se têm pensamentos ruins, imediatamente ele, sabe, não tem muita... Esse tipo de pensamento não tem muito cartaz com ele. Entendeu? É uma questão de você disciplinar a vida e focar a tua vida no bem. Porque é assim, viu? Isso vale para qualquer um. A gente não está sendo bonzinho por causa disso. Na realidade, nós estamos substituindo a maneira errada de ser pela maneira certa. A experiência equivocada, ela tem que servir para as boas experiências. Para se transformar em coisas boas. Evidente, Orlando. Evidente. A matéria, ela sempre vai ter um valor relativo para aquele que se espiritualiza. Sempre. É natural que seja assim. Porque o cara começa a focar naquilo que realmente tem valor. Meu espírito é imortal. A minha matéria, não. Ela é mortal. Ela é temporal. Ela pertence a uma etapa da minha existência aqui nesse mundo. Mais nada. Mas aí, quando é com a gente, né? Mas e quando é pessoas que a gente gosta, ou pessoas... Não precisa ser nem da família, viu? Não tô falando. Pode ser... Então, mexendo com aquelas pessoas lá que é difícil, a gente manter um pensamento... Vou falar para você que nem o caipira falaria, nós não somos dono de ninguém. Cada um passa pelo que tem que passar, tem o justo tomar. É assim, é natural. Gente, nós estamos vivendo em humanidade e convivendo com as pessoas. Conviver é uma coisa. Assumir a responsabilidade pela vida dos outros é outra completamente diferente. Eu amo muito um familiar meu. Muito. Como se fosse irmão. Mas não tem como acessar o cara. Não tem como. Então, viva a tua vida, amigo. Eu vivo a minha. A gente não deixa de ter amizade, eu não deixo de amar ele por conta disso, é meu primo. Mas o dia que ele despertar, aí é a hora de você entrar, ajudando, ou tentando ajudar. É assim, a vida é assim. E nós vamos perder aqueles que nós amamos por conta disso? Absolutamente. Absolutamente. O amor, ele é perene. O amor, ele transcende a vida, os séculos, os milênios. Sabe? Não deixa de existir nunca. O amor, ele é eterno. O amor é para sempre. Então, se nós não podemos ajudar numa encarnação, poderemos em outra. Se não pudermos em outra, poderemos em outra. Não importa. Quantas vezes as pessoas tentaram nos ajudar em outras encarnações e não conseguiram? Quantas vezes tentaram ajudar nessa encarnação e a gente não estava de olho aberto para receber aquela ajuda e para entender aquilo? Pai e mãe passam por isso o tempo inteiro. É assim. Então, cada um é responsável por si. Aquilo que nós fizermos de acerto, nós receberemos a paga por aquilo. E ela será agradável. Aquilo que nós fizemos de errado, nós também receberemos a paga por aquilo, e não será tão agradável assim. É isso, ponto. Não tem mais muito o que a gente discursar a esse respeito. É a vida é assim. Tá certo? Tá errado? Nem certo, nem errado, é a vida. O Criador coloca as coisas dessa maneira para nós aprendermos. É oportunidade. Nem certo, nem errado. Oportunidade. Oportunidade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, e que se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, nós vamos agarrar essa oportunidade e usá-la a nosso favor. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue adiante. Eu recebi essa mensagem uma vez, eu estava lá
Casa Transitória, em São Paulo, que é uma extensão da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E não sei se vocês conhecem, na Avenida Condência Elizabeth Rubiano. Eu fui lá para aprender a fazer, como fazer campanha de rua, campanha Alta de Souza. Depois eu fundei, no meu centro espírita que eu frequentava, era um garotão, um moleque de 20 e poucos anos de idade, fundei lá um grupo de campanha de rua, chamado de campanha de rua. O nome da campanha é Campanha Alta de Souza, o nome correto. E fiquei trabalhando nesse trabalho uns 6, quase 7 anos, depois eu fui obrigado a me afastar, mudei de São Paulo, e me afastei do grupo. Eles continuaram, até pouco tempo atrás, eles continuaram esse grupo lá. Deve ter durado uns 20 e poucos anos esse grupo. Era um grupo bastante bacana, bastante legal. Nós conseguimos manter, com o trabalho de campanha de rua, 28 crianças na época, fora o que sobrava para dar nas favelas, para dar em qualquer lugar. Era bacana pra caramba. Melhor trabalho que eu fiz até hoje no Centro Espírita, viu? Trabalho extraordinário. Muito legal. Experiências maravilhosas eu tive dentro desse trabalho. Experiências extraordinárias. Tanto experiências com os espíritos como com os encarnados. Eu estava na Casa Transitória, e na Casa Transitória havia uma gráfica. E eles imprimiam o tempo todo mensagens. Aí o sujeito, tinha um sujeito, um cara bacana pra caramba, ele saiu distribuindo e falou: essa é quentinha, saiu agora. Sabe, o cara brincalhão pra caramba, me dava para todo mundo a mensagem que tinha saído naquele momento. E eu recebi essa mensagem, muito interessante e muito sugestiva, né? Que fala bem da vida. A vida é isso mesmo, a vida faz o nosso pé sangrar. Mas não é o pé, literalmente, né? É o coração, né? É o sentimento, é a emoção, né? E lá dizia, ainda que os pés estejam sangrando, segue adiante. Essa é a nossa vida aqui na Terra. Não espere felicidade aqui. Como espírita, menos ainda. E quanto mais você entrar nesse barco, mais problemas você vai ter. É isso aí, é assim que tem que ser mesmo. E é assim que tem que ser. Só que tem um detalhe. Lá na frente, nós vamos angariar os frutos do nosso trabalho. E é isso que realmente importa. Né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos ainda, Senhor, humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.